Essa semana a gente está compartilhando um conteúdo que é muito estratégico. É para quem quer crescer. Ontem eu passei um conteúdo sobre os pré-requisitos antes de você crescer. Nem toda empresa está preparada para crescer. Nem toda empresa está pronta, está nesse momento. Nem todo empresário tem a mentalidade necessária para crescer. Então, no Café com Insight de ontem, na parte 1 das estratégias para fazer a empresa escalar, eu falei dos pré-requisitos para fazer a sua empresa crescer. Então, antes de tomar qualquer iniciativa de crescimento e de expansão, você tem que estar com a casa em ordem. E foi sobre isso o Café com Insight de ontem. Como eu disse ontem, se você não estiver com a casa em ordem, eu não recomendo que você cresça ou que você faça qualquer movimento de crescimento. Porque uma empresa que não está preparada para crescer, fazer um movimento de crescimento pode colocar a empresa numa situação até de levá-la à falência, né? Claro, é o extremo, mas sim, pode acontecer. Então, eu não recomendo que isso aconteça, tá? Hoje eu já vou para a parte prática, né? Para como que a gente faz, então, que movimento que eu tenho que fazer para fazer a nossa empresa crescer, prosperar e escalar. Anota aí no seu caderninho do Café com Insight. Pega seu caderninho que agora a aula começou aí, tá bom? Então vai lá. Quais são as chaves, os pontos chaves para fazer a sua empresa escalar? São 4. Estratégia, processos, pessoas e marketing. Anota no seu caderninho do Café com Insight. São 4 os pontos chaves para fazer a sua empresa crescer. Estratégia, processos, pessoas e marketing. Hoje eu vou falar de estratégia e processos. Amanhã eu vou falar de pessoas e marketing, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando de estratégia. Essa é a primeira definição que você tem que ter para fazer a sua empresa escalar. Quando a gente fala de estratégia, é pensar o caminho que eu vou percorrer para atingir os meus objetivos. Então assim, eu quero dobrar a minha empresa de tamanho. Esse é meu objetivo. Qual que é a estratégia? Qual é o caminho? Qual que é o Waze para atingir esse destino que eu quero alcançar? Então, a estratégia, você tem que definir qual é o caminho que você vai utilizar para crescer. Vou dar alguns exemplos aqui, algumas possibilidades. Você pode crescer a sua empresa geograficamente. Então, você tem lá uma unidade, tem mentorada minha aqui, que tem buffet infantil. Ah, Vivi, eu quero crescer geograficamente. O que é crescer geograficamente? É fazer uma filial do seu buffet num bairro da mesma cidade ou numa cidade vizinha, ou também um outro modelo aqui de crescimento é ter uma franquia. Tem buffets, por exemplo, vocês sabem disso, que é uma rede de franquias e tem os mesmos buffets, né, aquela marca espalhada por várias cidades e estados brasileiros. Então, essa é uma possibilidade de expansão geograficamente. Então, você ter mais unidades do seu negócio. Vale para buffet, vale para espaço de eventos, vale para empresa de bartender, vale para empresa de catering. Enfim, tem várias atividades, né, do setor de eventos que cabem você crescer geograficamente. E esse crescer geograficamente, você pode ser dono do seu negócio, né, dono de todas as unidades, como você também pode ter franqueados das suas unidades. Recentemente, teve um casal de alunos que são empreendedores do setor de eventos. Eles fizeram uma imersão presencial e a empresa já está bem estruturadinha, tá bacana. E eles falaram, Vivi, a gente não sabe como fazer para crescer, porque a gente é limitado, né? Parece que a gente tem um teto de crescimento. E daí eu falei para eles, por que não franquia? E eles ficaram olhando para mim assim, com uma cara do tipo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, pensar em estratégias de crescimento quais são as possibilidades que eu posso fazer para crescer? Então, eu posso crescer geograficamente, sendo dono das outras unidades ou também tendo franquias disso, né? E daí eu tenho os franqueados são outros donos que não são meus, mas que usam da minha marca. Lembrando que se for crescer através de franquia, gente, você já tem que ter uma marca muito forte.
Porque as pessoas, elas desejam representar e franquear marcas fortes. Então, se você tem intenção de usar essa estratégia de crescimento, já comece a investir mais forte na sua marca. Agora, através do quê? De ações de marketing, que é o meu assunto de amanhã. Outro caminho, uma outra estratégia de crescimento de mercado são novos segmentos de mercado. Então, eu dei o exemplo lá, né, do buffet infantil. Então, eu posso crescer com outras unidades e franquias de buffet infantil, ou eu posso, já que eu tenho buffet, eu posso entrar em novos segmentos de mercado. O que são novos segmentos de mercado? É de repente falar, bom, eu já tenho um bom domínio do buffet infantil. Então, só que essas crianças, elas cresceram, certo? Então, por que não fazer um buffet para teens, para teenagers, para pré-adolescentes? E eu coloco mais atrações, mais atividades mais radicais. Eu pego um visual, uma arquitetura mais jovem, né? E menos infantil, menos lúdica e mais ousada, mais aventureira, enfim, vai depender do seu posicionamento. Bom, cresceu mais um pouco, por que não ter um espaço de eventos para segmento 15, 18 anos e casamento? Porque às vezes aquela criança que fez a festa com você, foi para o salão dos teenagers e depois foi para o teu espaço de 15, 18 anos e para o de casamento, sabe? Então você pode explorar novos segmentos de mercado. Então eu cresço acompanhando o desenvolvimento do meu público. Dei exemplo aqui do buffet infantil para o teenagers, para o casamento. Mas pode ser, por exemplo, eu já tenho um salão, um espaço para casamento e 15 anos e agora vou criar um outro espaço só para corporativo. É um novo segmento de mercado. Então é uma forma de você ampliar também a sua atuação com novos segmentos de mercado. Então, você já domina um, né? Eu tenho, inclusive, uma mentorada que já tem 2 buffets infantis e agora ela está fazendo um planejamento para um espaço de eventos adulto, sabe? Que não cabe muito nos espaços que ela tem hoje. Então, é uma ampliação para novos segmentos de mercado. De novo, é uma decisão estratégica, tá? E um outro caminho possível, também bastante comum, é a integração vertical. É você ser dono de toda a cadeia de entrega. Então, vou falar de novo do buffet infantil. É você produzir tudo internamente. Então, você produzir os salgados, produzir os doces, produzir o bolo, né? Tudo lá dentro, sabe? Porque daí você consegue reduzir o custo. Mas lembra, para você ser o dono de toda a sua entrega, você tem que ter volume que justifique contratação de colaboradores e tal, para que você consiga dar vazão em tudo isso. Dando outros exemplos, então assim, eu vou criar um espaço para eventos. Integração vertical seria você ser dono do terreno, você construir um espaço, ele ser seu, não ser de outra pessoa, não ser de outro empresário, né? Então você ser dono do terreno, você ser dono do teu espaço, você fabricar tudo internamente, você ter cerimonialista próprio, assessor de festas próprio, comercial próprio, e você entregar a tua festa completa ali dentro, sem depender de muitos fornecedores externos. Então, de repente, você ter já estrutura de iluminação, estrutura sem que você precise alugar, sabe? Então, isso é integração vertical. Um exemplo clássico, né, que a gente tem no mercado, tem 2, inclusive, que todo mundo conhece, então fica fácil até de ilustrar. Quando você pega, por exemplo, Postos Petrobras. A Petrobras é uma das empresas mais verticalizadas. Então, isso é muito comum, gente. Às vezes até em notícia e tal, você fala assim, tal empresa ela é muito verticalizada. O que a gente quer dizer com isso? Que ela é dona de todo o processo de entrega de valor. A Petrobras é uma empresa no Brasil hoje muito verticalizada. Por quê? Ela extrai o petróleo, ela refina, ela fabrica combustível, ela distribui o combustível e ela é dona de muitos postos, entende? Então ela é dona de toda a cadeia. A Cacau Show é dona de plantação de cacau, sabe? Então isso é integração vertical. Quando que ela é recomendada? Primeiro, quando você tem domínio da cadeia e você também não precisa integrar tudo ao mesmo tempo, você pode ir integrando ao longo do tempo, mas lembrando que cada elo dessa cadeia é um negócio diferente.
Então, requer uma administração própria. Então, ela também, apesar dela apresentar maior chance de lucro, ela também apresenta uma série de desafios. Então, a integração vertical é um caminho de crescimento, sem dúvida nenhuma, mas que requer um acompanhamento muito próximo, uma gestão muito correta e uma equipe muito boa, tá? Então, a gente vai falar mais de equipe amanhã, tá? Então, olha só, esses são, portanto, os 4 caminhos de estratégia de crescimento. Eu já fui, gente, direto na prática. Vivi, só tem esses 4? Não, tem vários outros caminhos para você aumentar, fazer a sua empresa escalar. Mas aqui eu trouxe aqueles que são mais fáceis de ser compreendidos num conteúdo gratuito como esse que eu estou compartilhando com vocês, e porque são os mais comuns e também porque eu acredito que sejam os mais fáceis de serem assimilados por empresas de eventos que têm mais aderência ao negócio de vocês, tá? Para esse setor, ok? Então, esses são os 4 caminhos. Então, para quem está entrando aqui agora, eu falei de 4 estratégias de crescimento e escala de empresa. Crescer geograficamente, entrar em novos segmentos de mercado, integração vertical e franquias ou filiais, tá bom? Agora, qual que é o segundo P, né? Eu falei do segundo P, não, eu falei do segundo ponto-chave de crescimento da empresa. Agora eu falei do primeiro, que foi de estratégia, e qual que é o segundo ponto-chave para fazer a sua empresa crescer? Processo. Gente, sem estratégia, processo, pessoas e marketing, não dá para fazer a empresa crescer. Então, já falei de estratégia, agora eu vou falar de processo. Se você tá lá no dia de ontem, né, ainda não cumpriu todos os pré-requisitos para fazer a sua empresa escalar, uma das primeiras coisas que eu oriento você a cuidar é de processo. Tem que ter padronização de processo, tem que ter manual de operações, tem que começar a escrever isso agora, se você tem intenção de crescer no futuro, né? Mesmo que seja no futuro. Eu recomendo para todos os meus alunos e mentorados, falar assim, você já fez o seu manual de operações? Você já fez o seu manual de processos internos? Se não fez, começa a fazer. E eu sei que isso demanda tempo, demanda energia, tanto é que para facilitar, a gente está providenciando, né, criando, eu estou fazendo isso pessoalmente, construindo alguns roteiros de manual para que as minhas alunas e mentoradas consigam só preencher isso, sabe? E ficar mais fácil de implementar isso. Então, o segundo ponto-chave para fazer a empresa crescer é ter processo. Então, primeiro você tem que ter processo, para depois, então, você documentar esse processo, né? Não adianta você tentar documentar algo que não existe. E o que contempla esses processos? É você entender a forma como a tua cliente é atendida, né? Do primeiro ao último contato. No primeira solicitação de orçamento que você recebeu no WhatsApp, como que essa pessoa é atendida? É uma mensagem de boas-vindas? Que mensagem de boas-vindas é essa? O que você pergunta para ela? Qual que é esse padrão? Tem que estar lá no seu manual de atendimento. E depois, o que você manda para ela? Você manda um pré-orçamento? Você agenda uma reunião online? Você agenda uma reunião presencial? Você já agenda a visita técnica? O que você faz? Como que você conduz esse atendimento? Tem que estar no seu manual de processos. Ah, a cliente fechou a festa. O que você faz? Você manda um contrato online? Você entrega um contrato pessoalmente? O que está constando nesse contrato? Quem preenche esse contrato? Quais são as informações desse contrato? Contrato assinado, beleza. E depois, internamente, qual que é o teu processo? Aí você vai criar o projeto. Como que é criado esse projeto? Ele é feito num 3D? Ele é feito na mão? Como que ele é apresentado isso? Ele é feito uma apresentação? Tem um 3D? Não tem um 3D? Gente, isso faz parte... Ah, mas Vi, isso tudo tem que estar no manual? Sim, porque na sua ausência, quando você estiver viajando pela Europa, a sua equipe sabe como conduzir, sabe o que tem que ter em cada etapa desse processo de atendimento, entende? Então, tem que estar no seu manual. Vivi, e depois? Apresentei o projeto, a cliente aprovou o projeto. Ah, então é o momento do quê? De já, na semana do evento, fazer a separação de peças, entrar em contato já com as locadoras para reservar o mobiliário, reservar o lounge, né, as peças do lounge e tudo mais. É encomendar, fazer encomenda junto aos seus parceiros, os seus fornecedores. Tem que estar no seu manual.
como que é o processo de entrega. Nas vésperas, qual que é o manual de separação, como que embala cada coisa, tem que estar lá. Eu tenho uma locadora, como que embala as peças, qual que é o material. É plástico bolha. Quanto de plástico bolha? Quantas voltas de plástico bolha em cada etapa? Gente, é meio japonês, aqueles processos de fábrica japonesa? Se você já ouviu falar, é exatamente isso. Tem até, né, gente, dizem que tem um processo Toyota, né, de fabricação dos carros e tudo mais. É mais ou menos nessa linha assim, tá bom? Tem que ter método, tem que ter manual, tem que ter padronização. Por quê? Senão, como é que você vai criar uma franquia se você não tiver processos? Pensa quando você pensa, sei lá, numa franquia, pense numa franquia de bolos. Bolo, sabe? Como é que chama? Tem uma aqui, Bolo da Madre, que é bem famosa, né? A matriz, inclusive, é em Jundiaí. E elas cresceram muito. Gente, pensa no processinho. Elas têm que ter lá como que faz o bolo, qual que é o tempo de forno, qual a quantidade de ingrediente, como que embala, como que coloca o adesivo. Tem que ter como que é o layout de loja, qual que é o arquiteto que pode contratar para montar a loja. Tudo isso, gente, tá no manual do franqueado. Então, se você quer crescer, por exemplo, para franquia e você não tem um manual de como construir a loja, de qual o arquiteto, qual que é o design, qual que é a imagem de marca, qual que é o posicionamento, qual que é o processo de atendimento, qual que é o processo de confecção, você não consegue crescer. Outro exemplo que eu adoro em termos de processos, para vocês se inspirarem, assistam Fome de Poder, que mostra todo o processo do McDonald's, sabe? Então, de novo, eu já falei aqui, eu não gosto do filme, tá? Eu acho que o cara foi super desonesto, mas enfim, o processo tem que estar documentado. Sem processo não cresce, não tem jeito, tá? Então, gente, sem processo não tem crescimento. Então, falei de padronização, de escrever manuais e tal. Tem que ter, tá? Em breve nos cursos a gente vai fornecer alguns roteiros. Tem que ter também, dentro dessa parte de processo, sistema de gestão. Se você não contratou um sistema de gestão, fica muito difícil você crescer. Porque quando a gente fala de crescer, a gente tá falando de aumentar volume, né? Não tem jeito. E se você não tem um sistema de gestão, fica difícil dar conta de um volume maior de eventos, certo? Então, tem que ter. Lá no curso também a gente tem parceria com várias empresas de eventos, com uma negociação especial para os nossos alunos, né? Equipe pode ser freelancer? Claro que pode ser freelancer. Mas, lembra, o freelancer, ele não tem o mesmo comprometimento, né? Pode ser? Claro que pode ser freelancer, mas com o tempo, conforme vai aumentando o volume de eventos, esse freelancer ele vai ficando mais caro para você, né? Enfim, quando você tiver um volume realmente maior. Mas pode ser sim, tá? Para começar esse processo de crescimento, sim, pode ser uma empresa freelancer, tá? Uma empresa não, uma equipe freelancer. Dentro ainda de processos, para crescer, tem que ter investimento em infraestrutura. Porque se você vai ter equipe, você vai ter o próprio sistema de gestão, é um investimento em infraestrutura que você vai ter que fazer. Também tem que investir talvez num local mais apropriado, que envolva um local de atendimento, ou de estoque, ou de acervo, enfim, frota, né, carros, se necessário, computadores, celulares para atendimento e tudo que for necessário para expandir a sua atuação. Nesse momento também entra investimento em infraestrutura, a contratação de uma mentoria para ajudar a empresa a crescer. Então você vai falar, eu quero franquear o meu negócio. Existem consultores, mentores especializados em implantar sistemas de franquia na sua marca. Eu estou num passo antes, eu quero estruturar minha empresa para então fazê-la crescer. Você vai contratar uma mentoria de negócios, que é o nosso trabalho diário aqui, né, para tornar a empresa lucrativa. Vivi, eu já estou com a empresa organizada, eu quero então fazer esse plano de crescimento para minha empresa. Você pode me ajudar? Sim, eu posso, para a gente viabilizar, né, esse crescimento da empresa, fazer um plano de crescimento, ver quais são os recursos necessários, fazer um orçamento da expansão. Porque, gente, para você expandir o teu negócio, requer investimento.
mesmo que seja com recurso próprio, mesmo que seja com aquele caixa que você ficou gerando durante anos, mesmo que seja com o lucro da empresa no momento que ela se encontra hoje. Isso é maravilhoso, inclusive crescer com recursos próprios é o melhor jeito, né? Tem uma empresa aqui de Sorocaba que é referência na área deles. Eles têm hoje 5 ou 6 unidades espalhadas não só por Sorocaba, mas também pelo interior do estado, e eles cresceram, e eles se orgulham, eles usam isso nas campanhas deles, sabe? Dizendo assim, crescemos com recursos próprios. Então o que é para mostrar? Que a empresa é saudável, que a empresa é lucrativa e que ela conseguiu sozinha, sem investimento externo, ela conseguiu se manter e crescer. Agora, Vivi, às vezes isso não é suficiente, você sabe que às vezes a gente precisa de capital externo, de uma linha de investimento bancária e tudo mais. Então, isso também faz parte de investimento para crescer, tá? E às vezes isso também é necessário. Não tenta fazer isso sozinha se você não tem experiência. Se você falar, não, a minha vida inteira, Vivi, foi cuidar de expansão de empresa. Eu dou conta de fazer isso na minha empresa. Ótimo. Se você nunca fez isso antes, tem ajuda. Contrate uma pessoa, uma empresa de consultoria, de mentoria, enfim, para te ajudar nesse processo. Faz parte do investimento também. Por quê? Você criou a tua empresa, mas você nunca fez ela se expandir. Peça ajuda, tá? Isso também faz parte. E ainda dentro de processos, a questão da gestão do negócio, né, gente? Principalmente a gestão financeira, né? Então, muito cuidado. Por quê? Uma coisa é você gerenciar o seu ateliê de brigadeiro que fica na sua casa, né? Você tem controle de tudo. Você tem controle dos ingredientes que você tem na despensa, em estoque, você tem controle do seu produto que está lá, das massas pré-congeladas que você já fez, você sabe por quanto tempo o seu estoque dá conta, você sabe quantas lojas você dá conta, né? Recentemente uma aluna minha, que foi aluna aqui do Sebrae, um curso que eu dei no Sebrae, aqui em Sorocaba, ela faz doce, né? E ela é daquele perfil de, assim, lota o porta-mala e vai para as empresas vender bolos e doces. E agora, essa semana, ela inaugurou a cafeteria dela, a doceria dela, né? Com cafés, bolos, doces e coisa e tal. Foi um salto, gente, porque ela falou, enquanto eu tava na minha casa, era eu que fazia, eu que produzia, eu que vendia. Ela falou, então eu passava a manhã inteira produzindo, finalizando, à tarde eu saía para vender. À noite eu voltava, já deixava os pré-preparos para o dia seguinte, para montar e à tarde sair vendendo. Conforme o negócio foi crescendo, ela foi tirando tipo a segunda-feira inteira só para produzir. Na terça ela ficava o dia inteiro vendendo. Na quarta ela ficava o dia inteiro produzindo. Na quinta ela ficou o dia inteiro vendendo. Legal, legal. Mas entende que enquanto a empresa era na casa dela, ela tinha total controle, porque era ela que fazia. Agora que ela abriu a doceria dela, abriu a cafeteria dela, a necessidade dela de ter alguém na produção, ter alguém ali na frente, ela perde o controle, né? Na verdade, ela não tem mais o controle, que é tudo feito por ela. Então, nesse salto de crescimento, demanda uma gestão ainda maior. Porque se antes ela sabia quantas latas de leite condensado ela tinha na despensa dela, agora alguém da equipe dela vai ter que informar, né? Precisa comprar mais leite condensado. O nosso estoque mínimo são 20 latas e a gente tá só com 10 latas. Precisa comprar mais. Então, ter uma gestão do negócio, uma gestão financeira, um controle de estoque e tal, conforme você vai crescendo, também se torna fundamental, né? Essencial, tá? Vivi, podemos crescer somente com lucro, sem crescer fisicamente? Queremos manter padrão e qualidade no meu padrão, que é de pequenos eventos. Sim, mas é mais desafiador. Por quê? Como é que eu aumento o lucro rapidamente? Subindo o preço. Consegue subir preço? Você consegue aumentar lucro. Você consegue reduzir drasticamente custo? Aí você consegue aumentar lucro. Gente, como que eu aumento o lucro? Ou é para cima, subindo o preço, ou é para baixo, reduzindo o custo. Não tem segredo isso, né? Básico da gestão administrativa, né? Da gestão empresarial, certo? Então, ou eu subo o preço, ou eu reduzo o custo. Não tem outro caminho. Você consegue fazer isso? Se você conseguir fazer isso, show! Você consegue aumentar lucro sem aumentar o volume de eventos. Se não, fica difícil, né? É mais desafiador, porque como você vai fazer isso?
né? Aí você tem que aumentar talvez o porte de eventos, porque daí você atende mais pessoas e você consegue, enfim. Aí a gente precisa fazer um diagnóstico e daí a gente pode apontar caminhos personalizados para você. Isso a gente faz na mentoria, apontar caminhos personalizados para você crescer, tá bom? E aumentar o teu lucro. Mas sem aumentar volume, gente, porque aumento de volume é um outro caminho de aumentar a lucratividade, tá? E aumento de equipe, tá? Então, falei aqui da gestão do negócio, principalmente financeira, porque conforme você vai crescendo, você vai tendo equipe, você vai ter mais pessoas cuidando do seu negócio, aí que a questão da gestão, ela é primordial, essencial, e que se não tiver, você não tá pronta para crescer. E a gestão, eu falei isso ontem, né? Se você não tem controle da gestão, dos custos e tal, você não tá pronta para crescer. E quando você entra nesse movimento de crescimento, a necessidade por gestão, você percebe que ela se torna ainda mais essencial, tá? Tem que anotar, tem que aplicar. E aí, é claro que você vai ter resultado.